Olá, gente, tudo bem? Cristãos amados de Deus, amantes da palavra de Deus. Hoje é dia 16 de janeiro, né, terça-feira, e nós continuamos então com as leituras de 1 Samuel, falando então sobre o rei Saul, o primeiro rei eleito que o povo pediu para Deus e que Samuel não queria eleger, não queria ungir, mas o povo pediu. E agora então Saul já está dando problema, né? Então, nesse 1 Samuel 16, o Senhor disse para Samuel, o profeta: até quando você vai ficar chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie a casa de Jessé, de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Mas como que eu posso ir? Se Saul souber, vai me matar. E ele responde, o Senhor: tome contigo uma novilha. Quando você chegar lá na casa de Jessé, Deus dá um conselho para ele. Você fale assim: eu vim aqui para oferecer um sacrifício, e convide Jessé para o sacrifício. E eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Você vai ungir quem eu designar. Então ele foi para Belém, né? E alguns anciãos da cidade vieram ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Ele disse: sim, é de paz. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor, e purificai-vos e vinde comigo para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Então chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente este é ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. E assim fui com todos os filhos de Jessé. Depois que ele viu os 7 filhos, Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E então Samuel acrescentou: o Senhor não escolheu nenhum deles. Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: não, tem ainda o mais novo que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: mandam buscá-lo, porque nós não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Ele era ruivo, de belos olhos e formosa aparência, e o Senhor disse: levanta-te e unge-o. É este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. O Evangelho vai dizer Marcos 2, né? Então, Jesus estava passando pelos trigos em dia de sábado, eles começaram a arrancar espigas, Jesus e os discípulos dele. Claro que então os fariseus começaram a falar: por que você está tirando espiga em dia de sábado? Jesus diz: vocês nunca leram que os companheiros de Davi fizeram quando eles tiveram fome passando pelo templo, né? Eles entraram na casa de Deus, e o sumo sacerdote era Abiatar, e eles comeram os pães oferecidos a Deus e deram também aos companheiros, né? No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Gente, apesar de Samuel, o profeta, ter ungido Saul, rei de Israel, ele então sente o chamado de Deus para desfazer Saul como rei de Israel. E o Senhor diz: por que você fica chorando por causa de Saul? Era uma coisa que ele mesmo tinha feito, né? E Deus diz: eu o rejeitei, eu não quero que ele reine mais sobre a casa de Israel. E diz como ele deve fazer para oferecer então um sacrifício para entrar na cidade de Belém, se aproximar de Jessé. Ele oferece o sacrifício e pede para Jessé os filhos que Jessé tinha, e acaba escolhendo o último, o Davi. Como os últimos sempre serão os primeiros. E Davi foi o escolhido, Davi foi ungido, sobre ele caiu o Espírito Santo, e sobre ele reinou o espírito de rei. Ele era ainda um menino. E lá no Evangelho, nós já estamos vendo Jesus também fazendo cair aquele poder dos judeus sobre as espigas, sobre o sábado, sobre as leis
que não edificavam em nada o povo hebreu. Aquela lei, você não pode fazer nada no dia de sábado. Mas Jesus teve fome e ele entendeu que ele, Jesus, era a coisa mais importante do que o sábado. Ele, Jesus, era mais importante que a lei. Então ele faz cair por terra essas leis humanas, né? Como mesmo Saul foi eleito com uma lei humana, ele, Jesus, diz não. Agora a lei sou eu, a lei é Jesus. E ele então passa por cima dos fariseus e diz: Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. O que essa palavra de hoje nos quer dizer? Que os reis ungidos nem sempre são eternos, que quem escolhe o rei, quem escolhe quem vai mandar é o Senhor, é o profeta que obedece o Senhor. E quando Deus diz, esse deu, esse me desobedeceu, esse pensou mais nas coisas do mundo, né? Como lá naquele outro dia, o que Jesus ficou muito triste com Samuel, porque ele falou assim, a obediência vale mais que o sacrifício e a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros, né? Então, a rebelião é um verdadeiro pecado de magia, é um crime de idolatria, uma obstinação. O homem não pode ser orgulhoso, ele não pode se afastar de Deus. Essa é a rebelião. Então aquele povo que achava que estava cumprindo aquelas regras de não comer, estavam na verdade fazendo uma rebelião. Eu sempre falo, né? O bruxo é aquele que faz a sua vontade acontecer, porque isso é bruxaria. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então a rebelião de Deus acaba você fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, porque você também tem força para fazer, e isso se chama bruxaria. É humanamente fazer a sua vontade. Então aqueles judeus eram bruxos, porque não queriam fazer nada no dia de sábado achando que aquilo era de Deus. Eles queriam então Samuel que Saul fosse o rei. Não é aquilo que é a vontade de Deus. Nós temos que estar atentos. Não importa se você é da igreja ou fora da igreja, faça a tua oração, invoque o Espírito Santo, receba a unção do óleo, como Davi recebeu nesse dia. Davi recebeu a unção do óleo, porque o Senhor estava com o profeta e o Senhor escolheu Davi. Ele era de belas aparências e ele era o menor, mas ele foi o eleito, o escolhido para reinar sobre o povo hebreu. Então, o que nós temos a acrescentar nesse dia? Não são as leis humanas, não é a bruxaria, não é a magia, né? Aqueles sacrifícios humanos, mas sim a obediência à palavra de Deus, a docilidade em oferecer os sacrifícios, a docilidade em obedecer à vontade e os caminhos do Senhor. Que você, nesse dia, obedeça a voz do Senhor, o profeta do Senhor. Esteja ligado com o Altíssimo. Não importa que você seja o último, como Davi, a ser ungido, mas venha a ser o primeiro em Deus, o primeiro que ouve, o primeiro que escuta, o primeiro que faz a vontade de Deus. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, recaia sobre o nosso Brasil, sobre o nosso mundo, sobre você, jovem, que precisa de Jesus. Escute a palavra de Jesus, como eu um dia escutei e fui tão beneficiada. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por esse dia. Amém. Que o Senhor Espírito Santo, através do óleo da unção, recaia sobre você neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.